Fala galera que acompanha o Elite Oculta. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Portinari e este é o nosso canal Elite Oculta. E temos vídeo todos os dias, às 8 horas da noite em ponto. Antes de começar esse vídeo galera, eu quero recomendar para vocês o canal Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. Na investigação de hoje estaremos trazendo aí uma lenda muito antiga aqui da região de Ponta Grossa, a lenda do Machadeiro da Noite, onde há aqui muitos relatos aqui da região. Eu já tinha falado deste canal antes, mas o canal é tão foda que eu tenho que falar novamente. Os caras são muito bons, metem a cara e vão em busca do sobrenatural. Se inscrevam lá no canal do meu amigo Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos para mais um relato. Olá pessoal, vou contar uma história que aconteceu comigo no Amazonas, em setembro de 2011. Meus melhores amigos e eu resolvemos passar o fim de semana em um festival que ia ter em um interior, próximo de Manaus. Mas pra gente poder chegar até lá, teríamos que pegar um barco com um destino a Itapiaçu, que leva um dia e algumas horas. O barco que nós estávamos era pequeno e tinha 2 andares. Ficamos no segundo andar, que ia rolar um forrozinho. Quando anoiteceu, o pessoal ficou dançando até as 4 horas da manhã. E eu, como não sei dançar nem um pouco, fui logo dormir na minha rede fina e pequena, que mal cabia às minhas canelas. Quando deu umas 4h30 aproximadamente, todos já estavam dormindo. E eu, como não estava conseguindo dormir, devido ao frio que eu estava sentindo por causa da minha rede ser fina, eu só estava deitado, ouvindo música no fone de ouvido. E de repente, tirei o lençol do meu rosto e vi uma criatura. Eu não sei bem o que era, mas era peluda, com pelos totalmente negros, como carvão. Lembrava muito um urso, com cabeça de cachorro. Mas todo mundo sabe que não existem ursos no Brasil. E a coisa estava em pé do lado de uma mulher, olhando fixamente para ela. E assim ficou, durante uns 15 a 20 segundos. E eu com bastante medo, e o ambiente até parecia que havia esfriado ainda mais. A minha perna escorregou da rede e rapidamente a mulher virou o rosto em minha direção, enquanto a criatura humanoide continuava encarando a tal mulher. Mas quando ela olhou, reparei que o seu rosto não era bem um rosto. Reparei que ela não possuía orelhas, nem nariz, nem boca e muito menos olhos. E com uma grande velocidade, aquele ser se jogou no meio do Rio Negro, ficando somente a criatura humanoide ali parada na margem. Segundos depois, a fera saiu andando pela margem do Rio Negro em direção à mata.
Reparei que a coisa andava encurvado e suas pernas eram tortas na parte do joelho. A fera andava em passos pesados e fungava enquanto andava, como se estivesse bolado com alguma coisa. Em seguida, aquilo entrou no mato e só percebi o barulho do mato se mexer até parar por completo. Não tive coragem de olhar no rio e muito menos na mata. Tentei dormir, mas era impossível, pois logo comecei a ouvir uivos vindo da direção em que foi a criatura. Eu estava com bastante medo e só comentei isso com os meus amigos quando eles acordaram. Porém, eles não acreditaram. Pensaram que eu queria botar medo neles e disseram que aqueles uivos deveriam ser de algum lobo-guará. Eu sei que eu estava certo. Sei que aqueles uivos eram do próprio demônio, que muitos chamam de lobisomem. Agora, aquela mulher humanoide que pulou no rio, eu não faço ideia do que seja. Muitos nativos da região falam sobre a Yara, uma criatura que assume a forma de uma bela mulher para atrair as suas vítimas para o fundo do rio e depois devorá-las. Será que a tal Yara queria seduzir a fera para matá-lo no rio? Parece loucura, né? Mas neste mundo existem mais coisas entre o céu e a terra que abalam até mesmo os mais céticos. Hoje eu fico brincando e dizendo que talvez o lobisomem estivesse tendo algum caso com a sereia do Rio Negro. Mas se for isso mesmo, a única coisa que devo ter em mente é aquele velho e bom ditado: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Boa noite. Bom, pessoal, este relato aconteceu há muitos anos atrás e estava esquecido em minha memória. Como aconteceu algo muito estranho comigo ontem à noite, eu fiquei pensando muito no assunto e me lembrei deste fato. Bom, vamos lá. O meu primo João morava em uma grande fazenda e sempre que vinha à cidade, ele levava algum animal consigo. E uma vez ele levou 2 lebres. Elas cresceram e procriaram muito. Certa vez, quando eu fui o visitar, ele havia construído um cômodo, como um quarto, e criou um habitat para os bichos e os soltou lá. Lembrando que eram mais de 60 lebres. Na segunda noite em que eu estava lá, eu e o João ficaremos até tarde da noite no telhado da casa, observando as estrelas e as redondezas da fazenda. João acreditava que criaturas, talvez mágicas, vivessem por ali, pois lá era um lugar magnífico. E quem olha até pensa em magia. Bem, já se passavam das 2 da manhã e estávamos com sono. Então, resolvemos ir dormir. Poucos minutos se passaram e já estávamos dentro de casa. E ouvimos a porta do banheiro que fica do lado de fora da casa se abrir. Então, resolvemos ir lá fechá-la. E quando estávamos voltando à casa, escutamos um estrondo enorme e vimos um pedaço de madeira indo pelos ares e caindo no chão. As lebres que ficavam dentro do novo cômodo urravam de terror, ou de medo, ou de dó. E era um som alto e pavoroso. Acordamos o meu tio, e ele pegou a espingarda que possuía. A minha tia estava dormindo e não conseguimos acordá-la. Em seguida, ouvimos um uivo, muito alto. Senti os pelos de minha nuca se eriçarem.
e a minha tia acordou na mesma hora. Silêncio total, e nem mesmo as lebres faziam barulho. Resolvemos ficar todos onde estávamos até o amanhecer. E de manhã achamos a madeira que havia sido arrancada. Era uma porta, e havia sido arrancada com as dobradiças e tudo. Estava toda arranhada profundamente. E a porta era a porta do cômodo das lebres. Fomos lá verificar, e não tinha sobrado sequer uma lebre, pelo menos não inteira. Havia pedaços dos corpos dos bichos por toda parte, e sangue, muito sangue. Ao sairmos, encontramos um tufo de cabelos negros preso em um pedaço de madeira. Era muito escuro e grosso, e cheirava mal. Algum tempo depois, eu e o João saímos à procura de algo, mas nada encontrávamos. Então eu entendi o que o João falava sobre haver criaturas místicas por ali. Afinal, nós havíamos encontrado um lobisomem, pois não podia ser um cão, pois cães não arrancam portas. E vimos as garras que fizeram o estrago. E o tufo de pelos podia ser de qualquer animal, mas sabíamos do que se tratava. E naquele uivo que escutamos, havia uma ponta de grito humano. O uivo era muito profundo, e se parecia com o grito de um homem. Este fato me lembra daquele velho e bom ditado: para quem é medroso, qualquer cão é lobisomem. Boa noite. Fui a uma festa em uma chácara afastada da cidade, em um local ermo e pouco iluminado, depois do último bairro. Para se ter acesso a esta chácara, teria que seguir uns 8 quilômetros por estradas escuras e sinuosa. Na ida, tudo foi muito bem. E fomos cedo, eu e os meus filhos pequenos. Seria uma festa fantasia. Estávamos animados. E realmente foi uma festa muito boa. Tanto que me esqueci das horas. E quando dei por mim, já eram 3 horas da madrugada. Reuni as crianças que ainda brincavam animadas e fomos para o carro. Olhei no relógio e já eram 3h15. E conforme eu ia dirigindo, a estrada e a escuridão me deixaram com medo. Coloquei o farol do carro no alto para iluminar ao longe. Mas sinceramente, mesmo estando de carro, com as portas trancadas e janelas fechadas, eu ainda sentia medo. Meu filho mais velho ia comigo no banco da frente. Fiz uma curva na estrada e com o farol alto, eu pude ver lá na frente, a uns 300 metros, uma coisa no meio da estrada. E logo eu falei: mas o que é aquilo? E conforme eu ia chegando mais perto, vi que a coisa estava sentada no meio da estrada, no meio do nada, numa escuridão total. Continuei com o carro e pisei mais ainda. Pensei que com o farol alto e o barulho aquilo fosse sair do caminho, mas nada disso. A criatura continuava sentada no meio da estrada. E na total escuridão estava aquele enorme cão. Enorme mesmo, quase do tamanho de um boi. Sentado na estrada, com os olhos vermelhos, que mais pareciam bolas de fogo. O carro seguia para cima dele. E o que ele fez
foi levantar a cabeça e olhar por sobre o farol do carro, diretamente para mim. E foi entoando a cabeça para o lado, sem desviar o olhar. O meu filho deu um grito. Eu desviei o carro e um golpe, pois a criatura na estrada não só teve medo, como também não ia sair da frente do carro. Depois de ter passado pela criatura, ficou uma má impressão por ele ter olhado diretamente para dentro do carro. E o pior, ele olhou acima do farol, como que querendo ver quem dirigia. Eu não estou enganada. A criatura olhou para mim. Foi muito sinistro. E até hoje sinto um calafrio quando me lembro daquela coisa, virando a cabeça sem desviar os olhos de mim, sem medo algum, sentado ali no nada, em uma estrada completamente escura e deserta. Um dia desses, o meu filho ainda me lembrou do que tínhamos visto e comentou sobre o estranho modo de como o cão olhou para dentro do carro. Sinceramente, eu não quis pôr medo em meu filho, mas a impressão que eu tive é que aquele cão, um corpo de boi, tinha cara era de gente e olhava como gente. Nunca pisei tanto em um acelerador como naquela madrugada. Se eu estivesse em um rally, certamente teria vencido. Mas seja o que for que ficou para trás, lá eu não volto nunca mais. E nem quero saber do que se trata. Pois é como diz aquele velho ditado: a curiosidade matou a gata. Boa noite. Boa noite. Estava me lembrando dos casos que ouvia quando criança, contado pelo meu pai e a minha mãe. E me lembrei de um fato que aconteceu quando eu tinha 23 anos. Hoje tenho 45. Em minha cidade, Resende, no Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos, que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas. Mas no meu bairro, a história do lobisomem é antiga e frequente, ainda hoje, há casos de avistamentos. Até que um dia aconteceu comigo. O relato é curto. Bem, num sábado à noite, mês de junho, fui a uma festa junina, a festa dos mineiros, muito badalada aqui na cidade. Saí da festa e deixei a minha namorada em casa e fui para a minha casa, pois morávamos bem perto um do outro. Cheguei a abrir o portão da garagem, guardei o meu Fusca verde na garagem e entrei em casa. Tranquei a porta, fui beber uma água e procurar dormir. Nisso, ouvi os cachorros da rua muito agitados. Inclusive, os nossos 2 cachorros estavam latindo muito no quintal. Me lembrei na hora das histórias de visões que o povo do bairro tinha contado. Pensei então, vou ver essa merda agora. Fui para a porta da sala que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Então eu pensei comigo, não é lobisomem nada, é algum safado tentando roubar o meu carro. Abri a porta e saí na varanda, e não vi ladrão algum. O que vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha poucos pelos, e a da frente era muito peluda, como uma juba de leão, porém todo preto. Aquele enorme cão impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi,
era enorme e as patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo, e as outras duas traseiras eram maiores. Ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava no portão da garagem de casa, comendo pedaços da calçada de concreto. Mastigava e fazia barulhos. Os cachorros da rua estavam ao seu redor, e os de casa estavam do lado de dentro do portão, latindo para a criatura. Aquilo não levantou a cabeça, não me viu ou fingiu que não viu. Em seguida, saiu bem devagar andando pelo meio da rua, arrastando uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando. Os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa ainda, podia ouvir o seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia bem cedo, contei para o meu pai o que vira. E ele me chamou de doido, irresponsável. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro e ele disse a mesma coisa. Pode parecer estranho um evangélico dizer isso, mas é a pura verdade o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos do bairro dizem que essa criatura vive por aqui há décadas, e há vários relatos de aparições. Não sei se é verdade o que os mais velhos contam, mas isso me lembra aquele velho ditado: aonde há fumaça, há fogo. Boa noite.